com expressão surpresa no rosto. O protagonista observou o robô de limpeza ativando, enquanto Janin explicava que, além disso, este robô tem cerca de 30 fragrâncias para E ele refrescar pode o ar. escolher Qualquer fragrância. Para que ninguém tivesse nenhuma suspeita, com uma expressão pensativa no rosto, Chechan pensou olhando adiante. que Este cara tem bons e maus lados. E é difícil compreendê-lo. Com um largo sorriso. In. Notou que ele esqueceu de dizer mais uma coisa. Depois disso, Janine disse que, além dele, esses assassinos querem matar outra pessoa, com quem ele está bem familiarizado. De repente, o protagonista olhou adiante, com expressão surpresa, e começou a perguntar, apressado, bem conhecido. Então ele perguntou. quem é? Isso, respondeu. Querem matar a neta da família Su, chamada Sue. O protagonista começou a emanar energia mágica do corpo e apertou a espada na mão. Ele olhou fixamente para frente. Uma melodia musical foi ouvida em uma praça grande. Muitos moradores da cidade estavam deitados na calçada. Em estado de sono, um homem com maquiagem no rosto e um violino em suas mãos. Observando os moradores adormecidos da cidade, disse que não esperava que ela resistiria sua lullaby. Depois disso, o homem percebeu que, ao seu ver, ela ainda possuía habilidades. Neste momento, o homem com o violino nas mãos ficou em frente a Shore com expressão ameaçadora. Perguntou quem ele era. Com um largo sorriso. O homem pediu permissão para se apresentar. Ela disse que ele era um assassino dos assassinos e ele se chamava sanguinários. Joker. Com expressão tensa no rosto. Shuai perguntou, olhando para frente, Depois disso, por que ele a mataria. Notei que ela não se lembrava. Lembre-se de que ela não fez nada de errado a ninguém. Com um sorriso sanguinário no rosto. E olhos brilhantes. O Joker gritou que matava pessoas simplesmente e não se importava com os motivos do cliente. Ele começou a gritar. Que ele tremia de emoção. Ao pensar em como abriria o ventre de um aristocrata famoso, como ela. Depois dessas palavras, Shuei gritou Grandípoli Suai. O Joker disse que não precisava chamar ninguém e que só eles dois estavam aqui e os outros estavam agora lutando com seus amigos com um sorriso malicioso no rosto. O Joker disse que eles eram fracos. A mulher estava quase morta. Mas o velho ainda morreria mais rápido. Irritada, ela atacou com raiva, amaldiçoando a equipe de assassinos. Com um sorriso no rosto, observando seus movimentos. O Coringa perguntou a velocidade do espírito do vento. Então ele esquivou-se e disse e foi atacado. Que o primeiro estágio deste poder não é suficiente. Eles se separaram a curta distância.
Depois disso, ela apoiou firmemente os pés no chão. Chua, olhando para o Joker, achou que ele também era rápido, iniciando uma nova melodia. O Joker gritou que dedicava essa música a ela. Ele chamou a Chua de sua aristocrata doce e bela. O Joker gritou que estava tocando uma serenata até a morte. Depois disso, uma substância preta ominosa surgiu atrás do Joker, que subiu repentinamente alto no ar e avançou a alta velocidade direto para a Chu. Com confiança, ela olhou para frente, concentrando energia mágica em torno de si. Ela concentrou uma massa de energia mágica na mão e gritou, oferecendo-se para começar. Quando a substância preta se aproximou dela, ela fez um duplo golpe instantâneo. A substância preta foi cortada em muitos pedaços. Joker olhou para isso com olhos e boca largos. Gritou que esta é a segunda fase do poder do vento. Depois disso, o Joker percebeu que o verdadeiro poder dessa garota é diferente. De acordo com o que foi dito no jornal, Sway pulou no ar e então usou o poder de teletransporte. Joker assistiu a isso, perplexo, mas um momento depois, Chuel, com uma expressão confiante no rosto, olhando fixamente à frente, apareceu atrás dele. Joker virou-se tensamente e queria gritar algo, mas Chuel já havia cerrado o punho. Então, desferiu 36 golpes curtos, o que fez com que o Coringa fosse lançado para trás, adotando uma postura de luta. Schweiz gritou retornar às raízes. Depois do comando, ela usou a técnica do guindaste. Neste momento, o Joker, tirando sangue, gritou alto, deitado no chão. Ela endireitou a mão e gritou: Crane, palm. Depois disso, ela apontou a palma para o Coringa e com um rápido movimento aproximou-se dele e acertou a palma da mão no centro do corpo. Isso causou um forte impulso para frente. O corpo do Joker ficou instantaneamente foi lançado para trás, a longa distância, nas nuvens de poeira e vapor. Ela que apareceu. Quem? Com uma expressão séria no rosto, adiante. E gritou então que ele foi o primeiro a atacá-la. Ela começou a entender que tinha pouco tempo e ela precisava ajudar a tia e o avô o mais rápido possível. De repente, de uma nuvem de poeira atrás, o Joker virou-se para ela e disse que ele achava que o máximo dela era o segundo estágio do vento. Poder espiritual. Sui se virou, surpresa, e viu o Joker com um sorriso sanguinário no rosto. Disse que, no entanto, ela alcançou o nível de mestre em artes marciais. Depois disso, com um largo sorriso no rosto, ele disse que o destino a favoreceu muito. Ele disse que a garota fofa que ia matar, de repente revelou-se tão forte. E foi incrivelmente interessante para ele.
provocando uma melodia, ele gritou. Ele simplesmente coleciona garotas bonitas como ela. De repente, um piano surgiu diante dele. E tocando uma nova melodia, o Coringa gritou que ele realmente não precisava de seus insights. Ao pressionar a tecla, o Joker gritou: a técnica do escolhido do céu. Depois disso, ele levantou o dedo sobre a tecla. Ele gritou cadeia musical. Muitos fluxos de energia mágica contidas nas melodias foram direcionados a Shuei, quem colocou as mãos na frente para se proteger desses ataques. Entretanto, entre as melodias, havia também correntes mágicas. Isso logo aprisionou seu corpo. Shuei perguntou o que era aquilo. Ela começou a gritar que quanto mais resistia, mais forte eram as correntes a apertam. Neste momento, toda a sua corpo estava aprisionada por correntes mágicas, com uma expressão maliciosa no rosto. Chamando-a pelo nome, notou que, agora, ela só poderia esperar calmamente pela morte. Vários esqueletos irados surgiram diante de Shuei. E estávamos a aproximar-nos dela, olhando adiante sob as sobrancelhas. Shuai gritou devido à habilidade sonora dos 5 elementos, combinado com a técnica do escolhido do céu. Ela poderia Purge Claw se não se esforçasse o suficiente. Depois disso, Shuai usou o terceiro estágio do poder do espírito do vento e conseguiu quebrar as correntes instantaneamente, ao mesmo tempo atacando os esqueletos, preparando-se para atacá-la em pedaços. O Joker olhou para frente, surpreso, e indagou: ela conseguiu despertar o terceiro estágio em si? Com uma expressão sombria e determinada no rosto, Shuer correu em direção ao Joker e, apertando firmemente a mão em punho, gritou que nunca matou ninguém. Mas ele simplesmente não lhe deu outra opção. O Coringa olhou para a aproximação de Shua com apreensão e um momento depois, ao se aproximar, um golpe poderoso atingiu a barreira. Diante do Joker, a barreira começou a se desintegrar. E, dentro dela, muitas rachaduras surgiram com o contato dos punhos de Shua, com a boca e os olhos bem abertos. Surpreso, o Joker começou a pedir ajuda. Depois disso, ele gritou que só poderia ao segurá-la por terra esses segundos. De repente, o homem que estava atrás de Shuak chamou-o de inútil e observou que ele nem conseguia lidar com algo simples. Menina! Jure. Quem estava olhando para frente com tensão, de repente, virou-se e olhou para trás, surpresa. Pouco depois, ela jurou mentalmente. Esses eventos, Di e o protagonista, quem falava no hotel, estavam de frente um para o outro. E Jain disse que não tinha ideia de por que os assassinos queriam matar Shuai. Mas ele observou que se decidissem fazer isso, ele temia que não houvesse nada de bom nisso. O protagonista olhou em silêncio para a frente. Depois disso, Jianjin o observou atentamente e o abordou, questionando
com uma expressão sombria no rosto. O protagonista pediu desculpas a Johnny e disse que tinha assuntos urgentes e ele precisava lidar com tudo o mais rápido possível. Jim, quem observava o protagonista sério, achou que ele tinha uma aparência incrivelmente feroz. E mesmo assim, ele se sentiu inseguro. O protagonista se afastou. Ao se aproximar da janela, ele viu a figura de alguém. Fora da janela, foi o Jackal que cumprimentou Shishan e perguntou: "Ele tá aqui?" Então, o Chacal gritou, sorrindo, que ele veio matá-lo. O protagonista respondeu: ele não tinha tempo para isso. O jacaré riu sem controle, olhando para frente. Depois disso, o protagonista começou a retirar a bainha da espada. Com o dedo, explicou. Não havia tempo para se envolver com alguém inútil. Como ele, com um olhar desconfiado, o jacaré olhou, questionando para o protagonista. Enquanto olhava adiante, entretanto, um momento depois, o rosto do jacaré foi despedaçado em muitos pedaços. E seu corpo foi lançado para trás, com grande impulso, uma longa distância. Na parede do prédio, onde até recentemente havia uma janela limpa, um enorme buraco se formou, de onde emanava fumaça e vapor. O protagonista olhou para a mão, com um anel no dedo, e chamou Serafim. Olhou para o protagonista, confuso, perguntando-se como isso poderia ser. O protagonista eliminou o assassino dos assassinos sanguinários com um único golpe. Neste momento, Serafim saiu do Palácio Hall no espaço a alta velocidade, rumo ao planeta. O protagonista, quem estava no buraco na parede do hotel? Pule. John, em seguida, virou-se para Tinchon, quem estava pulando, e pediu que ele esperasse. Então, lembrou-lhe que era o 100º andar. Então, Johnny olhou para a frente, perplexo, com os olhos bem abertos. Ele perguntou a si mesmo: o que é isso? Neste momento, o protagonista estava no pescoço de um enorme robô, chamado Serafim. O protagonista, falando ao seu robô, gritou que o alvo era a Universidade Capital. Então ele ordenou que avançassem. Shishan e Serafim voaram no ar a alta velocidade. Johnny, assistindo a isso, deixou escapar um grito de surpresa. Então, comentou que esse cara era realmente incrível. E ele deveria conversar com o velho. O robô de limpeza, entre os fragmentos, comandou ativar o modo de limpeza do campo. Com expressão triste, Jiayin olhou para o robô de limpeza. Depois disso, ele comentou se tivesse sabido disso desde o início, ele teria ido matar, em vez disso, porque limpar um campo, assim, é várias vezes mais difícil do que matar pessoas. Neste momento, o espaço ao redor dele era de fragmentos de concreto. Neste momento, um dos jacals, com uma lâmina afiada na mão,
se preparava para atacar. Estava se preparando para atacar a Shua por trás. Shua se virou cautelosamente para ele, mas o Yaku não teve tempo de agir. Porque uma forte energia de fogo atingiu seu corpo. Suer pensou que tinha sorte. Depois disso, ela se perguntou: quem a salvou? A energia de fogo atingiu o jacaré de lado. Depois disso, houve uma explosão poderosa. E o Jackal se encontrou ao redor de fragmentos de concreto. Ele perguntou quem estava cansado de viver aqui. Então, com uma expressão sinistra no rosto, ele perguntou alto: quem ousou perturbar os próprios assassinos sanguinários? Na nuvem de poeira, havia uma garota que gritou, que era simplesmente terrível, porque os dois atacaram essa menina indefesa. Ana, com expressão ameaçadora, disse: a princesa não aguentava mais isso. Na mão dela, Ana concentrava uma nuvem de energia mágica ardente. Os membros dos assassinos sanguinários olharam para Ana, com expressões surpresas nos rostos, e gritou que ela era a princesa de Sankoraca. E então gritaram, com os olhos bem abertos. Ela era a deusa do fogo mortal e feroz. Fogo de fada, com os membros resgatados da família Schweif. Atrás, quem seguiam pedaços de energia mágica negra, voltou-se para Ana e informou-lhe que todos foram salvos. 12. Olhou para Ana com surpresa e gritou que era a mesma princesa. Amiga do protagonista, foi ela quem a salvou. 12. Então ela se aproximou de Ana e agradeceu por ter sido salva. Depois disso, Sui disse que nunca esqueceria sua bondade. Ana olhou para o peito de Shua, com expressão desagradada, e disse que seu peito era apenas maior. Então ela cruzou os braços sobre o peito e perguntou: o que havia de tão incomum nela? Com expressão confusa, Sui olhou para Ana e perguntou o que ela acabara de dizer. Ana informou que ela usou mal o poder espiritual do vento. Depois disso, ela percebeu que ela nem sequer conseguiu lidar com isso. Na batalha, Ana perguntou com uma garota estúpida como ela poderia, como Chen Shan, com expressão confusa, colocando a mão na boca. Ela observou que, nesse caso, seria considerado homicídio. Zoe interrompeu a si mesma e, constrangida, lembrou que a salvara e ela não poderia dizer isso a ela. Um dos assassinos perguntou novamente: In Shan. Então, ele começou a rir ominosamente alto. Duan e Ana olharam para o assassino, apenas apoiando-se em pedaços de concreto. O assassino gritou que a probabilidade é que o rei Shon já estivesse morto. Com expressão de raiva, ela perguntou o que ele disse. Então, ela perguntou ameaçadoramente: o que aconteceu com Xing Shan? O assassino, com um sorriso malicioso, disse: os lobos do assassino já o perseguiam. E provavelmente ele já estava morto. Então,
o assassino começou a rir, sem controle. E Ana, com um sorriso no rosto, perguntou-lhe se eles eram insignificantes. Pensaram seriamente que poderiam lidar com Qinshan. Nesse momento, Shuas olhou em silêncio para frente. Seu corpo estava cercado por densa energia mágica. Seus olhos começaram a brilhar intensamente. E ela disse com confiança que Qinshan está em perigo, concentrando-se a cada momento, mais energia mágica a cercava. Xuange disse que o protagonista estava em perigo. De repente, ela criou um furacão poderoso, composta de energia mágica, amplamente abrindo seus olhos e boca, que brilhavam intensamente. Ela ergueu a cabeça. O Joker viu isso e se perguntou: corrente celeste. Ele percebeu que a quarta fase do vento, o poder espiritual, despertou subitamente nela. Então o Joker amaldiçoou e se perguntou: quem lhes deu essa tarefa? Ele decidiu que iria pessoalmente matar essa pessoa insignificante. Quem era o cliente? Ana, que observava Shuai. Pensou, pela reação dela, isto era amor verdadeiro. Shuek continuou: Qinshan corre perigo. De repente, Ana gritou para Shuai e disse que Shechan não pode morrer. Mas se ela não acordar agora, algo ruim vai acontecer. Shuai olhou fixamente à frente e gritou. Ela mataria quem tentasse impedi-la. Observando suas ações, Ana achou que ela parecia ter enlouquecido completamente. Neste momento, Schureinsteiger começou a avançar. Ela foi atrás pensou dela que a situação era desfavorável. Eles não tinham tempo depois disso. Ela concluiu: eles devem agir o mais rápido possível. Depois disso, Ana surpreendentemente acertou o pescoço de Shuei por trás. Ela então se voltou para Feng Huda e pediu-lhe para cuidar dela. Enquanto a matéria escura pegava o inconsciente Shuei, ela se voltou para alguém à frente e perguntou: como ele já estava aqui, por que ele não se mostrou? Uma voz distante falou com Ana. Respeitou Sua Majestade e informou-lhe que não se apresentou. Para não a constranger, os membros da gangue de assassinatos sanguinários voltaram-se para olhar para trás. Uma energia mágica brilhante começou a se concentrar de longe. E uma voz pediu permissão para se apresentar. Depois disso, a voz disse que ele era um ancião dos assassinos sanguinários, chamado Hyde. Um momento depois, Hyde apareceu no campo de batalha, segurando uma bengala. Disse que não achava que Sua Majestade se envolveria. Ele poderia interferir aqui, e então comentou que se tivessem sabido disso antes, eles nunca teriam concordado com essa ordem arriscada. Hyde sugeriu encerrar o dia. Depois disso, ele observou que, se continuassem, seria desvantajoso para ambas as partes. Ana, franzindo, olhou para ele e perguntou: ele queria matar o homem por quem ela era responsável? E agora ele pensava que
Depois disso, ela simplesmente o deixaria ir. Hyde esvaziou a garganta após ele colocou a mão à frente e apontou um objeto para Ana. Ana pegou e apertou na mão. Depois disso, ela começou a examinar cuidadosamente o que tinha na palma da mão. Olhando para ele, ela gritou. Isso era um sinal de lealdade à sagrada doutrina. Hyde explicou que ele a tratava como uma honorável elder da Igreja Santa, após o qual ela observou que não deveria tomar decisões precipitadas. Hyde aconselhou a não se apressar. Depois, ele observou que, caso contrário, ela poderia se encontrar em uma situação desfavorável. Com os olhos surpresos, Ana gritou que a sagrada doutrina é apenas um sanguessuga para a família real. Então, com um sorriso no rosto, Santa diz que, ao ver este sanguessuga, involuntariamente, ela quis esmagá-lo. Ela começou a engrossar a matéria escura atrás de si. Gritou em ordem, provocando o início do ataque. Oculto com olhos e boca abertos, adressou Ana em voz alta e começou a implorar para que ela voltasse aos seus sentidos. Depois disso, ela disse à Santa Igreja descobrir que ela teve envolvimento lá. Ana não deixou ele terminar. Interrompeu-o abruptamente. Confiantemente, disseram que não descobririam. Ela então ergueu a mão acima da cabeça. Ela começou a provocar explosões de energia mágica, direcionado para o céu, e explicou que eles não saberiam disso, porque eles queimariam, e depois deles, nem mesmo ossos restariam. Muitos anéis escuros apontados para o céu. Subiu cada vez mais alto. Depois disso, muitos crânios em chamas começaram a cair do céu. Quando esses crânios caíram no chão, eles explodiram com poderosa energia ardente. Um dos assassinos gritou isso. Esta era a deusa da morte. Fogo furioso. Joker, com expressão tensa, começou a negar veementemente o que estava acontecendo. Depois disso, ele gritou que não queria morrer. Os 3 membros do grupo de assassinos sanguinários gritou alto e se encontrou em um turbilhão de fogo. Isso logo os engoliu todos. Ana, confiante, olhando adiante, disse que era um dia desagradável. Felizmente, ela conseguiu desabafar um pouco da sua raiva. Squire, quem estava sentado na matéria escura, observou que isso era incrivelmente legal. Então, esguire levantando-se, aproximou-se de Ana, que era uma princesa, e agradeceu-lhe pelo auxílio. Ela explicou que não era por ela. E ela fez isso só por causa de Tin Shan. Então, Ana virou para o lado e acenou com a mão. E disse que ia embora. Depois disso, ela mandou que Schweitz resolvesse sozinho. Pouco depois, Serafim apareceu no céu. Estava se aproximando do chão a alta velocidade. Serafim disse que estariam na capela. Universidade em 4 segundos. Depois disso, Serafim disse: as ondas de vida de Schweitz foram detectadas e o local foi determinado. Por isso, a trajetória de voo foi alterada rapidamente.
Eles pousaram no asfalto perto da universidade. Os guardas locais, perplexos, olhavam para isso. Começaram a pegar suas armas e perguntaram: quem é essa pessoa? Então, o alarme foi acionado e foi dado o comando de proteger a dama. O protagonista, com ar sombrio, perguntou: onde está Shues? Neste momento, muitas armas apontaram para ele. De repente, uma voz feminina falou aos guardas e pediu que não se preocupassem. Depois disso, souberam que ele era um deles. Dui virou para Xingshan com um sorriso e perguntou se ele estava presente. O protagonista disse que recebeu uma mensagem. Ela estava em perigo, então ele correu para ver o que havia acontecido. Suei respondeu afirmativamente. Depois disso, ela disse que havia 2 assassinos aqui. Felizmente, graças à ajuda oportuna de um amigo, os assassinos foram destruídos. Neste momento, as asas de Serafim começaram a brilhar com luz intensa. Serafim endireitou-se e verificar a área ao redor dele, dizendo que não havia vestígios no local. E nem células humanas foram encontradas. O protagonista perguntou, surpreso, tão limpo. Então, o protagonista percebeu a pessoa que a salvou, ou era um grande mestre em matar pessoas, ou simplesmente incrivelmente forte. O protagonista disse que, sem evidências, então, quem que foi aquele Depois disso, o protagonista perguntou a Shuei que tipo de amigos a salvaram. Lembrando das palavras de Ana, Shuai se perguntou com tristeza como ela poderia retribuir por ter sido salva, a certeza de que não poderia deixar Qingshan ir. Então, Shuai sorriu olhando para trás, atrás de Qingshan, e perguntou se era o robô dele. Ela comentou sobre a beleza incrível. O robô era o protagonista. Percebeu que mudou de assunto. Então, ele disse que era e que este robô era o presente de aniversário dele para ela. Depois disso, ele mandou que Serafim se aproximasse e desejar a sua amante. Serafim se aproximou de Shu. Então, ajoelhou-se diante dela e disse que se alegrava em conhecê-los e que ele era o seu guarda-costas pessoal, chamado Sarafim. Shua olhou para Serafim e disse que agora ela entendia o porquê. Ele perguntou que tipo de robôs ela gostava. O protagonista apontou para Serafim e perguntou se ela queria testá-lo. Sui perguntou se ela realmente poderia fazer isso. Ela então comentou que nunca havia controlei um robô de combate antes. Qingshan explicou a ela que Serafim tinha um alto nível de inteligência e era fácil de controlar. Ele tinha certeza de que ela poderia lidar com isso. Então, o protagonista, ele se voltou para Serafim e ordenou que ele abrisse a escotilha. Serafim obedeceu à ordem e então colocou a palma aberta na frente de si para que Shuai pudesse subir. Logo após, Serafim levou a mão à entrada, dentro do corpo dele, em Shua.
encontrando-se no espaço de controle. Voltou-se para Serafim e pediu permissão para testar suas habilidades de combate. Serafim obedeceu.